Vamos dar início à nossa aula de hoje em Romanos, capítulo 7. Esse capítulo, praticamente, o começo dele é uma continuação do capítulo 6. Né? No capítulo 6, Paulo usa uma comparação entre o escravo e o dono dele, né? E agora ele vai começar o capítulo 7 mudando para um outro exemplo, usando o casamento como uma figura de comparação. Né? O capítulo 7 de Romanos, ele não é um capítulo muito extenso, ele é até um capítulo relativamente curto, vamos dizer assim, mas é um dos capítulos mais profundos da Bíblia em termos de abrir o coração, né? Como Paulo vai usar as palavras, da forma como realmente cada um de nós somos, né? Na nossa luta de santificação. E nesse capítulo 7, que ele vai tratar da santificação, da nossa santificação, ele precisa chamar atenção para três caminhos que podem ser perigosos se a gente não tomar cuidado. Né? Então, um dos caminhos da santificação, que errado, na verdade, né? Seria cair no tradicionalismo, né? Ou formalismo, como se diz. É uma obediência externa de crenças e regras estabelecidas pela igreja. Né? Então, assim, ou denominação. Né? Então, lembra lá quando os fariseus perguntaram para Jesus por que os teus discípulos descumprem a tradição dos anciãos, eles comem sem lavar as mãos, né? Então, assim, é um perigo, e aí Jesus vai refutar, né? Renato, Sim. só tirar uma dúvida. No caso, isso daí se aplica àquele movimento neoconfessional? Não, acho que não. Achar que não se aplicaria nesse Desculpa, caso. qual? Eu falo assim, aquelas pessoas que acreditam, por exemplo, que a confissão, né, nossa de fé, ela tem um poder equivalente à palavra de Deus, e caso não cumprida, isso daí poderia acarretar até, digamos assim, perda de salvação, ou perder a santidade. Isso se enquadraria nesse contexto que Paulo está falando, ou não? Vai estar, eu acho que no segundo item, que é o legalismo. Tá. Que é o próximo, né? Então, tem esse tradicionalismo, que a pessoa se pega no que a igreja, as regras estabelecidas por aquela igreja, ou denominação, né? Usos e costumes e tudo mais. Tem aí sim o legalismo, que é a observância, ele assim, um esforço humano para observar a lei e a prática, inclusive de obras, né? Então, colocar regras paralelas à Bíblia, leis, o conjunto de leis ou regras paralelas à Bíblia, é realmente um problema sério, né? Seria esse legalismo. E o terceiro seria um completamente oposto, né? Que seria o antinomismo. É você achar que, como já está salvo, Cristo já pagou os pecados, então pode ficar sossegado, pode pecar à vontade, que está tudo certo. Né? E, na verdade, não é isso. Uma das coisas mais interessantes e preciosas que a gente vai ver nesse capítulo 7 é que nós não somos mais servos do pecado, mas nós somos servos de Deus. Então, o nosso compromisso não deixou de existir. Nós não somos livres, como assim, numa ideia de solteiros, né? Aí tô solteiro, não tenho compromisso com ninguém, né? Não é isso. Nós temos um compromisso com Deus, com Cristo, né? Com a graça. O nosso compromisso agora é com a graça, né? Então nós não estamos livres, nós estamos compromissados.
e seriamente compromissados com a graça. Tá bem? Bom, vamos então dar início ao texto. Vamos lá, versículo 1. Fábio, pode ler do 1 até o 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Legal. Vamos só ver esse mesmo assunto em 1 Timóteo 5,14. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, né? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, né? Então, o próprio apóstolo Paulo aconselha as viúvas mais novas a retomarem um novo casamento e terem filhos e continuar a sua vida, né? Por quê? Para que elas não caiam depois na tentação, né, de ter uma vida desregrada, né? Ou, como o Paulo também fala, né, de se tornarem mexeriqueiras, né? Fofoqueiras, falando da vida alheia. Então, que elas tenham uma ocupação e cuidem das suas casas. Voltando aqui no texto de Romanos, ele faz uma comparação bastante interessante. Lembra na aula passada que, quando nós falamos que o dono do escravo ele tinha poder de vida e morte sobre o escravo? Lembra disso? Né? Então, mas e se o escravo morresse? Adiantava o patrão dar ordem em cima dele, mandar ele fazer alguma coisa? Não. A morte rompe o poder que o dono tinha sobre ele, né? E naquela alegoria, a nossa morte na cruz com Cristo rompeu o senhorio do pecado sobre as nossas vidas. E aqui nesse capítulo 7, ele usa o casamento para exemplificar. E realmente, enquanto o casal vive, eles estão sobre a lei do casamento, né? Mas basta que um deles faleça, o que ficou viúvo está livre para contrair novas núpcias, né? Então, assim, quando nós morremos com Cristo na cruz, nós deixamos de ser casados, entre aspas, né, com o pecado. E na ressurreição de Cristo, nós passamos a ser a noiva de Cristo, né? Passamos a ser o novo relacionamento de Cristo. O que é interessante, que chama a atenção, eu vou pedir para Bárbara agora ler o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Legal. Olha só, olha que interessante essa expressão. Ele fala assim, para pertenceres a outro, tá? Então nós estamos entrando num outro casamento, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele precisa ou vai morrer novamente? Não. Cristo nunca mais vai passar pela morte. Ele é eterno. E nós estamos nos casando com um noivo eterno. Sabe o que isso significa? Que nunca mais o nosso casamento termina, né? É uma expressão bastante interessante,
porque, como ele disse nos versículos anteriores, que a lei, diante da morte, a lei perde a validade, né? Agora o noivo é eterno. E ele, sendo um noivo eterno, esse casamento não termina nunca mais, né? Nós somos eternamente casados com Cristo, né? E esse é bastante interessante. E ele termina o versículo 4 dizendo assim, para que frutifiquemos para Deus. O casamento, ele, além de ser a união de um homem e uma mulher, ele tem como propósito gerar filhos, né? Gerar frutos. E é nesse sentido, nós somos casados com Cristo também para darmos frutos, né? Nós não fomos chamados para ficar sentados no banco, né? Como eu costumo dizer. Nós somos chamados para frutificar, para dar frutos. Tá bem? Então, agora, versículos 5 e 6, a lei. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. A letra. O nosso casamento com o pecado só nos trouxe morte, só nos levava para a morte. E tudo aquilo que... Ele faz uma comparação até um pouco forte aqui, né? É como se o cônjuge, né, te arrastasse para fazer as coisas piores possíveis, né? Tudo que havia de ruim, o cônjuge te arrastava para fazer, né? Para participar de coisas realmente inconvenientes, né? Paixões pecaminosas, como ele diz lá no versículo 5. Como é que está na tua versão, Bárbara, o versículo 5? Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Isso, é a nossa mesma expressão, paixões pecaminosas, né? Então, o nosso relacionamento com o pecado só nos arrastava para isso, para paixões pecaminosas que frutificavam para a morte, né? Aí ele fala assim, que agora libertados da lei, ou seja, porque quando nós fomos crucificados com Cristo na cruz, nós fomos libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aí, nesse caducidade da letra, ele está se referindo à lei, né? Como a lei nos arrasta, na verdade, para... Quer dizer, não nos arrasta, ela nos mostra o quanto nós somos pecadores e inclinados para fazer aquilo que ela realmente fala para não fazer, né? Bom, agora vamos passar para o... Ô, Renato, Oi. quando ele diz caducidade, é de velho mesmo. Da antiga lei. Tá. Da antiga lei, né? Porque essa lei vem vindo desde Moisés, né? E já há muito tempo, né? 1400 anos antes de Cristo. É que eu acho que quando ele usa caducidade, dá uma impressão que a coisa perdeu o valor. Na verdade, em Cristo, ela deixou de ter o poder que ela tinha, né? Que Cristo cumpriu a lei. E ele foi o único que cumpriu a lei. Então, ele, na verdade, tem, sim, esses dois sentidos. Um é o antigo, né? E já desde 1400 anos antes de Cristo, e também porque agora ela foi cumprida em Cristo, e ela acabou sendo... Renato, no grego, essa palavra que está como caducado está como se fosse ultrapassado, algo realmente que perdeu o valor. Tá, então, mas a gente só tem que entender que não toda a lei perdeu o valor, né? Quando a gente fala dos 10 mandamentos, eles continuam. A gente só perdeu as leis cerimoniais, perdemos algumas leis
específicas, né? De festas, essas coisas. É que, Mas na verdade, há uma confusão, né, Renato? Porque o pessoal não entende muito a separação da lei, né? Talvez as pessoas pensem que a lei é só os 10 mandamentos e ela é muito mais profunda do que isso, né? Ela envolve no total 613 mandamentos. então, é uma loucura, vamos dizer assim, né? Imaginar tudo isso daí. Por exemplo, a lei de holocaustos, a lei de sacerdotes, todas essas leis, elas estão em desuso, né? E eu creio assim também, que a lei moral, o Espírito Santo, ele traz essa consciência de que essa lei moral eu tenho que obedecer. Não porque ela vai me levar para o céu, vamos dizer assim, mas ela é as boas obras que Cristo preparou para que eu andasse nela. Então, eu tenho uma consciência que eu não devo mentir ou cobiçar aquilo que é do próximo. Essa consciência vem do Espírito. Por isso que é importante a questão do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, que ela recebe o Espírito Santo, ela tem essa direção, essa consciência, o valor do certo e do errado, né? A ética começa a ser trabalhada, porque não matarás, né? Mas e o policial que mata o bandido? Policial crente, né? Então, que mata o bandido. Então, aí entra a ética, né? Ele foi ameaçado, ele foi baleado, ele foi apontado uma arma para ele. E ele está investido de autoridade para fazer. Ele está investindo de autoridade. Isso. Ele é o juízo de Deus. Ele é o juízo de Deus. Então, tem todo esse contexto, né? Mas essa lei moral, ela nos acompanha, né? Ela nos acompanha. Agora, por exemplo, o Holocausto, Jesus é o novo caminho, como diz lá em Hebreus, né? Para o céu. Então, versículo 7, por favor, Bárbara. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Legal. Aqui ele está, mais uma vez, mostrando qual é a finalidade da lei, né? A finalidade da lei é nos mostrar, dar conhecimento dos nossos pecados. Essa é uma das funções primordiais da lei. Ela nos mostra o que é o certo e o que é o errado, né? Agora, ele chama a atenção aqui para um exemplo, né, de pecado. Vocês lembram qual dos 10 mandamentos que é o não cobiçarás? É o 10º. Tá bom? Não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, tudo que é do teu próximo, né? Não cobiçarás. E foi exatamente esse pecado que Adão e Eva cometeram. Eles cobiçaram o conhecimento do bem e do mal, né? Aquela árvore do desejo, como alguns costumam dizer, né? A árvore do desejo, despertou neles essa cobiça de querer conhecer o mal, porque eles só conheciam o lado bom, só conheciam o bem, né? Mas a partir daquele momento passaram a conhecer o bem e o mal. Como a serpente colocou, né? Vocês vão ser iguais a Deus, né? Vão saber o que é o bom e vão saber o que é o mal. E a cobiça foi esse, entre aspas, pecado original, né? Como a Igreja Católica às vezes usa esse termo, né? Pecado original, né? Porque foi o primeiro, deu origem aos demais, né? Então, ele traz exatamente a atenção para esse pecado da cobiça. Agora, vamos pensar aqui entre nós. Todas as propagandas que a gente vê, elas cutucam exatamente o sentido da cobiça. Todas. Porque esse sentimento de cobiça está em todos os homens, todas as pessoas, num grau maior ou menor. Mas ele está em todos.
E é exatamente nesse ponto que a propaganda e marketing trabalha. Ela tenta convencer você que você precisa daquilo que ela está te oferecendo, né? E é exatamente essa, ela desperta e estimula esse lado nosso da cobiça, né? Para a gente querer ter aquilo que eles estão nos oferecendo. E realmente não é à toa que Paulo trouxe esse exemplo da cobiça, né? Alguns comentaristas falam assim, pode até ser que fosse, vamos dizer, a pedra no sapato da vida dele, mas provavelmente ele falou intencionalmente, né? Chamou dos 10 mandamentos, ele pegou um, né? E exatamente ele pegou o da cobiça, que é um pecado, assim, todos os homens têm, num grau maior ou menor. E a gente vê logo nas criancinhas, né? Desde pequenininhas, elas têm um brinquedo e ela vê o amiguinho com outro brinquedo, ela quer e ela pega e chora, esperneia, porque é um desejo dela. Ela tem 50 brinquedos, mas quer o outro. Se tiver um que ela não tem, ela quer aquele, né? Não é à toa que a palavra cobiça no hebraico é yetzer hará, ou lado mal da pessoa. Então, basicamente, ele deveria ter um lado mal, alguma coisa nesse sentido. A língua hebraica é fantástica nessas coisas, né? Ela traz assim a raiz da coisa, né? Ela traz bem isso aí. E todos nós temos, viu? Desde pequenos, em grau diferente, alguns até exagerados no adulto, né? E outros moderados, mas tem. Agora me veio assim, a inveja é um tipo de cobiça? Sim. Né? Sim. É um tipo de acordo com o Talmud. E às vezes, infelizmente, eu não sei, eu vivi muito em igreja, né? Assim, já estou com 50 anos de igreja e é interessante, experiência nenhuma. Mas, assim, eu já vi na liderança, por exemplo, na liderança da igreja, às vezes, ela não permite que outro tome seu lugar. Eu até lembro de uma vez que tinha uma moça lá na igreja de Caruaru, e essa menina, ela ia com o filhinho dela muito pequena e levava ele para a classezinha de criança. E eu observava que todo domingo ela estava na classezinha de criança. Ela botava o filho na frente e ela ficava atrás. E a professora dando aula. E eu observei aquilo e eu disse assim, puxa vida, ela podia dar aula. Ela está aqui já faz tanto tempo, é crente, é uma serva de Deus. O filhinho dela, às vezes, não ficava só. Ela era aquela mãe de primeira viagem, né? Que tem, não deixa chorar, mas tudo bem. Aí eu sugeri que ela desse aula, falei com a professora da sala para ela dar aula e disse, olha, dá para conversamos e tudo, ficou tudo certo. Depois de um mês, eu sempre passava nas salas para ver. Toda vez eu via ela sentada lá. Aí eu perguntei, fulano, você não está dando aula? Não, a professora não chamou, ela não me deu a oportunidade. Aí eu digo, meu Deus, misericórdia. Aí eu, muito boazinha, muito calma, aí cheguei, disse, querida, a partir de domingo é ela. Fechou, pronto. Mas aí, essa mesma professora, ela criou várias dificuldades porque ela não dava oportunidade a outra pessoa. Então, dentro da igreja também, às vezes eu lembrei, né, porque às vezes a gente fica pensando em adultério, em prostituição, em ganância financeira, avareza, mas inveja até dentro da casa do Senhor, infelizmente. Olha, é cada coisa que... Porque a ganância, ela tem um sentido, como até o Fábio disse, é um sentido ruim. Porque, assim, você, quando a ganância considera que Deus deu para outro aquilo que você gostaria que fosse teu, né? E que, na verdade, entre aspas, né, Deus errou. Deu para o outro, ou mais do que deu para você, ou deu tudo para o outro, não deu nada para você.
né? E você quer aquilo. Na Então, verdade, acha a que- pessoa que não se nota, né, os talentos dela, ela se molda no outro e não nela mesma. Essa é a verdade. Então, Mas é pejorativo. Agora, veja bem, você desejar coisas boas não é e nem inveja, nem ganância, né? Você precisa buscar coisas boas. Então, quando você vê alguma coisa boa em outra pessoa e você fala, puxa, eu gostaria de ser como essa pessoa, né? Isso não é a ganância. Isso é correto. Você está vendo um bom exemplo de alguém e você procura você se desenvolver também para ser pelo menos parecido com ela, né? Não vão ser iguais, né? Mas E parecidos. tem o tempo, né? Esses dias eu dura é estava quando você quer as coisas dela. Aí isso sim. Esse é o erro, porque aí ele é pecaminoso. Outro dia eu estava assistindo uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, e eu não lembro, mas ele fala, falando do apóstolo Paulo. Ele disse, Deus botou apóstolo Paulo 10 anos no banco. Eu não me lembro, irmão, se realmente foi 10 anos. 14. 14, pronto. Então, 14 anos no banco. Aí eu parei assim, eu disse, mas o apóstolo Paulo ficar no banco 14 anos, né? E, às vezes, Deus está nos moldando no banco. Né? Deus quer a gente quietinho ali, Estamos preparando, né? nos preparando, né? 40 anos o povo ficou no deserto. Pois é. E quem murmura no deserto não pode ver a terra prometida. Então, vamos lá, Fábio, versículo 8. 8, 9 e 10. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Legal. Vamos dar uma lida rápida em Levíticos 18, 5. Eu vou ler. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Tá? Então, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, o que Paulo está trazendo aqui? Que o pecado, a lista de pecados despertou nele cobiça, interesse, tá? E ele fala assim, que outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, que foi o que a gente leu lá em Levíticos 18:5. Viverá por ele. O que acontece? A lei, ela promete vida. Essa é uma coisa que ele está discutindo aqui. O mandamento que me fora para a vida. Só que ninguém, seguindo a lei, vai conseguir chegar a obter vida. Somente Jesus conseguiu, só ele. Né? Só ele cumpriu toda a lei. E é por isso que ele vai usar aqui em alguns versículos, que vai ser no próximo. Pode ler, Bárbara. Versículo 11, 12 e 13. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Paulo faz um trocadilho de palavras que a gente precisa ler bem devagarzinho para ir mastigando esse negócio, né? E entender o que ele está falando, né? Dá um nó na cabeça, né? Quando você lê... Típico da literatura paulina, né? Talvez esse é um dos textos que Pedro, lá, eu acho que não sei se é 1º ou 2 Pedro, que ele fala que Paulo
escreve algumas coisas difíceis de entender, né? Provavelmente é essa carta aqui, né? Esse trecho aqui, porque realmente ele faz um emaranhado de palavras e parece que é confuso. A gente tem que ir devagarzinho. Renato, agora então gerou uma dúvida. No caso, Pedro, ele falava bem o grego melhor que Paulo? Porque Paulo, você comentou uma vez que nenhum dos dois falava tão bem o idioma. Pedro era bastante rústico. Ele era pescador, né? Ele falava o hebraico e provavelmente não era assim refinado, né? Agora, o grego, ele foi traduzido para o grego aquilo que Pedro falou, né? Agora, Paulo não. Paulo, ele tinha conhecimento do grego, porque ele era culto, ele era um homem bastante culto, mas ele não era fluente em grego, né? Fluente no... ele escrevia o grego, sim, mas com alguns defeitinhos de gramática, algumas coisas assim, tá bem? Mas aí, a gente pode até achar aqui, rapidinho, Pedro, ele vai falar isso daí. Assim, 2 Pedro 3,15. Diz assim, ó, e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, né? Então, provavelmente, esse é um dos textos difíceis de entender, né? Que ele está citando aqui de Paulo. Então, vamos lá. Ele fala lá no versículo 11 que o pecado prevalecendo-se do mandamento, ou seja, o mandamento fala, não peque. Chama atenção, né? É igual criança, não põe a mão aí. Você fala assim, não põe a mão aí que ela quer pôr o dedinho para saber por que não pode pôr a mão ali, né? A Bia fazia isso, né, Bárbara? Todo mundo tem, todo mundo. Quem nunca? Né? E aí ele fala assim, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por que me enganou e me matou? Porque a lei promete vida. A gente leu lá em Levíticos 18:5, né? Por ela viverá. Viverá se você cumprir. Mas alguém consegue cumprir toda a lei? Não. Por isso que ele se sentiu Tem falar enganado. que produz orgulho também, né? Oi? Produz orgulho também, tipo, eu sou um cumpridor da lei, né? Tem toda essa questão também, né? Gera outros pecados, né? De orgulho, de arrogância, de uma série de... Aumenta os pecados, né? Exagera os pecados. E aí ele fala assim, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quem é que gerou os mandamentos? Quem gerou? Deus. Se Deus gerou os mandamentos têm a cara de Deus. E Deus é exatamente santo, justo e bom. Por isso que Paulo está falando assim, olha, o que Deus mandou fazer é o próprio estilo dele, é o jeitão de Deus, é santo, justo e bom, né? O propósito que ele havia mandado, né, gerado a lei, era exatamente para que a gente conhecesse a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Aí no 13, ele fala assim, acaso o bom se me tornou em morte? Aquilo que Deus havia preparado para o bem acabou trazendo a morte para Paulo? Ele fala, não. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Porque é o que a gente estudou na semana passada. Se uma transgressão não está prevista no Código de Lei, ela não é transgressão. Ela não pode ser... Ninguém pode ser preso por cometer alguma coisa que não está prevista no Código Penal, né? Então, é isso que ele está falando aqui, olha. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, né, causou-me a morte, a fim de que, pela lei, pelo mandamento, se mostrasse sobremodo maligno
o pecado é extremamente maligno. Basta um pecado para você ir para o inferno. Não precisava, assim, ter uma multidão de pecados. Nós temos uma multidão de pecados, né? Mas bastava um pecado para a gente precisar da salvação em Cristo Jesus, com apenas um pecado, né? Então, o próprio mandamento, ele funciona como um espelho e fala assim, olha o quanto é maligno. Qualquer uma dessas coisas que você errar, que nem o Fábio estava falando, tem 600 e tantos mandamentos. Na verdade, nem todos eles eram para salvação, mas aqueles que eram fundamentais na obediência de salvação, bastava um para você ir para o inferno, né? Renato, então, o entendimento aqui, então, no caso, só perguntar, então, a lei, ela é boa, perfeita e agradável, no caso, Deus criou ela certinho, o homem fez isso para orgulho próprio e não para se ver como pecador, e aí, pelo simples fato dele cometer pecados, ele estava se condenando, mas ele não conseguia enxergar isso, porque ele só enxergava o fato de ser um cumpridor da lei, seria isso? Ele achava, no início, que ele tinha capacidade de cumprir a lei. Tanto é que ele se sentia enganado, né? Ele fala, eu achava que eu tinha capacidade de cumprir a lei, por isso que ele se sentia enganado, né? E a lei levou ele para a morte. Ah, entendi. Né? Na verdade, a lei, que era uma proposta para a vida, acabou sendo uma coisa impossível para o homem cumprir. Por isso que Cristo veio e cumpriu toda a lei, que foi estabelecida pelo próprio Deus, né? Se ele estabeleceu, alguém teria que ter capacidade de cumprir, porque senão seria algo injusto, né? Eu inventar uma coisa que era impossível para qualquer um, né? Na verdade, ele teve que entregar o próprio filho dele, porque era o único que tinha capacidade de cumprir toda aquela lei, né? E ele realmente cumpriu. Agora, nós vamos começar do versículo 14 até o 25, um daqueles trechos que eu disse que são os mais profundos versículos da Bíblia, que entra dentro do ser humano, assim. É uma confissão que vai lá no fundo, né? O que chama a atenção aqui nesse texto é que até o versículo 13, do 7 ao 13, os verbos estavam no passado. E agora, todos os verbos do 14 até o 25 vão estar no presente, né? Agora, Paulo, ele está falando de um momento presente, como ele vive. Ele não está mais usando o verbo no passado. E uma coisa curiosa que os comentaristas chamam a atenção, que 40 vezes ele usa o verbo na primeira pessoa do singular. Eu faço, eu prefiro, eu faço, eu quero, eu encontro, todos esses verbos, eu vejo, deixa eu ver mais algum verbo aqui, eu sou, né? Então, tudo isso daí ele está usando na primeira pessoa do singular, eu. Mas essa palavra não aparece. Agora, quando ele usa 8 vezes o pronome pessoal eu. Além dos 40 verbos na primeira pessoa, ele usa mais 8 vezes o pronome pessoal eu, explicitamente, né? Então, assim, é uma confissão que ele traz bastante profunda do ser humano. E aí, quando a gente estiver lendo esses versículos do 14 ao 25, se coloque no lugar dele, cada um. Eu, a partir de mim, né? E cada um de nós se ponha no lugar dele. O que ele está falando é da gente. Ele está falando de Paulo, sim, mas está falando de cada um de nós. Nós somos isso aqui. Nós somos isso. Tá? Então, vamos lá. Agora é a lei. Versículo 14, 15, 16 e 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido
a escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Legal. Ele começa dizendo que a lei é espiritual, ou seja, Deus, como Espírito, gerou alguma coisa para que, se nós cumpríssemos, nós teríamos vida espiritual. A lei, ela não foi gerada, aquela vida, né, que ele promete, não é a vida da carne e osso. Vocês nunca mais vão morrer. Se você cumprir a lei, você nunca mais vai morrer. Não é isso, né? Ele promete assim, se você cumprir a lei, você terá a vida espiritual, que é a lei, que é o que Cristo obteve na cruz para nós. Ele obteve a vida espiritual. Por isso que ele diz ali, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí ele volta trazendo aquele exemplo do passado. Se eu estou vendido para o pecado, e o pecado é o meu dono, eu sou obrigado a fazer tudo que ele manda. Eu não tenho escolha. Escravo não tem escolha. Então logo não pode cumprir a lei, né? Hã? Então logo ele não pode cumprir a lei, porque a lei é espiritual. Agora faz sentido. Então, não, como homem carnal, de carne e osso, eu sou escravo do pecado. Eu fui comprado pelo pecado, né? E aí, ele no versículo 15, ele fala uma coisa interessante, porque porque nem mesmo compreendo. E aí está assim, ó, o verbo na primeira pessoa, né? Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Porque eu não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Né? Ele fala assim, olha, eu tenho vontade de ir para cá, mas o meu corpo me leva para lá. Né? Eu quero fazer o que é certo, mas acabo fazendo o errado. Né? É uma atitude parecida com uma criancinha querendo aprender a andar. Ela levanta, com as perninhas ainda meio fracas, dá aquelas balançadinhas, dá 2, 3 passinhos e pumba, cai com a cara no chão. Né? Aí ela tem que levantar de novo, chora, tem que levantar de novo, pegar ela, levantar. Né? Então, assim, ela quer andar, mas ela não consegue. Ela simplesmente ainda não tem forças, não tem sustentação nas pernas. E isso acontece com a nossa vida espiritual. A gente quer fazer o certo, mas espiritualmente nós não temos força para continuar, né? Para andar. Então, vamos lá, para avançar, né? Então, vamos lá. No versículo 16, ele fala assim, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, porque não é culpa da lei. Eu faço o que eu não quero é por minha culpa, não é por culpa da lei. Mas lá no 17 ele fala assim, se neste caso, né, que eu fiz o que eu não quero, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, é o meu dono que me obriga a fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas como escravo do pecado, eu sou obrigado a cumprir. Né? Então, vamos lá agora, Fábio, do 18 até o 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso, ele volta nesse princípio, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 5:17.
Eu vou ler o 16 também, só para a gente pegar o contexto ali, tá bem? Ele diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tá? É Paulo escrevendo aos Gálatas, no mesmo sentido que ele está falando ali em Romanos, tá? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, com letra maiúscula aí, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele não está falando aí simplesmente do nosso espírito contra a nossa carne. Ele está falando que a luta é do Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, pois a carne milita contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a nossa carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque se largar a nossa mão, a gente cai. É como a história da criancinha. Se o pai ou a mãe soltar a mão, a criança cai no chão, né? Enquanto o pai e a mãe tá sustentando a mãozinha dela, ela consegue andar e dar os passinhos. Mas se soltar a mão dela, ela cai, né? Então, é essa guerra que existe dentro de nós, de cada um de nós, que é uma guerra permanente. E é o Espírito Santo agindo no nosso espírito. Oi? Uma coisa que eu acho interessante é aquela parte que Pedro fala que vai ser fiel a Jesus, né, até na cruz, e aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, você vai me negar 3 vezes, né? Ele quer, de fato, ser fiel a Jesus, mas o pecado que está nele não deixa. Ele até acha que tem força, né? É a mesma história. Eu acho que eu tenho força para cumprir a lei. É que muita gente pensa que esse versículo, que Pedro foi hipócrita, algo assim. Não, ele realmente queria fazer isso, só que o pecado estava nele, não tem jeito. Então, viu, Fábio, você chamou uma atenção interessante. Jesus vai também falar para Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas, né? Ou seja, Pedro ainda não havia recebido o Espírito Santo. É o que ele está falando aqui em Gálatas, é o Espírito que milita contra a carne e nos dá a vitória. Não é o nosso próprio espírito. Então, Pedro mesmo, Pedro de carne e osso, ele não teria força para... Ele tinha vontade, é aquilo que você falou. Eu tinha vontade de fazer o certo, mas não dá, né? Se o Espírito Santo não agir, não consegue. Tá bem? Então, vamos lá. 18, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, que é o que você falou agora, Fábio. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E aí, o versículo 20 é aquele que volta a dizer que é a força do pecado que habita em nós que leva ao erro, né? Então, lá no versículo 21, agora é a lei. Pode ler do 21 até o 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Legal. Lembra de uma expressão de Paulo que fala assim, a quem servis, né, você se torna servo. Se nós servimos ao pecado, nos tornamos servos do pecado. Se nós servimos a Deus, nos tornamos servos de Deus. Né? Então, ele fala, a quem você serve, você se torna escravo. E é o que ele está falando aqui. Eu não quero fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Encontro uma lei. Essa lei dá autoridade ao pecado, porque quando você serviu voluntariamente ao pecado,
você é como a história do casamento lá, né? Quando você se casou com o pecado, você assumiu a lei que ordena aquele ajuntamento. Então você, por isso que ele fala assim: encontrei a lei que diz que o pecado reside em mim, porque você é proprietário dele, né? Então essa lei ela mostra exatamente que você está filiado, ou nós, né, estamos filiados ao pecado. Ele fala, esse texto aqui, lembra também aquele outro aqui, não estou vendo. Ele fala assim: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? Então, é uma coisa que o desejo desenfreado... Isso. Né? Concupiscência significa um desejo ardente. Tá? É uma cobiça. A concupiscência, na verdade, ela é uma cobiça. Só que a concupiscência, na Bíblia, é um pecado que ainda não eclodiu, vamos dizer assim. A Bíblia trata que ele está gestando. É um pecado como se fosse um ovo que está sendo chocado. Ele ainda não nasceu, o pintinho lá, mas vai nascer. Porque uma vez que o ovo está sendo chocado, ele vai nascer. Então, concupiscência lembra esse ovo que está sendo chocado. Mais cedo ou mais tarde, ele vem à vida. E aí sim, ele efetivamente se torna um pecado. Concupiscência é um desejo que está lá guardado, esperando o momento certo de acontecer. Ele ainda não é pecado, é uma expectativa de pecado. Mas, com certeza, ele vai nascer. Exemplo bom disso é o rei Davi, né? O rei Davi, ele tinha já com certeza essa questão da traição, do adultério. Quando ele viu a oportunidade, pronto, o pecado manifestou na vida dele. Exatamente. E olha, é por isso que a Bíblia diz que o nosso inimigo anda em derredor buscando uma oportunidade para atacar. Porque ele espera o momento certo para dar o bote, né? E é esse momento aqui, ele prepara a situação para que você seja seduzido para cair naquele pecado, né? E o que ele usa são os nossos desejos. O pecado, o inferno, o mal, ele vai servir na bandeja exatamente aquilo que nos atrai. Uma das coisas que eu acho legal, Renato, você deixar claro, é porque assim, o diabo ele não tem o poder de onisciência, então assim, ele não pode ler nossos pensamentos, no caso. Então, ele sabe os nossos desejos a partir do momento que a gente externa eles, né? Então, assim, quando a gente evita de pensar naquela situação no sentido de falar para alguém, ou já não vai cair nessa situação, né? Tudo, as nossas atitudes também, né, Fábio? Vamos dizer que você está andando na rua, eu vou usar um exemplo até meio chulo, não sei, mas tá. Vamos dizer que você está andando na rua e passa uma moça bonita e aí você olha para trás, né? E aí, assim, você não falou nada, você não pensou, tá? Pensou, mas não falou, mas o inferno está lendo aquilo que você está fazendo. Né? Então, aquilo que Jesus fala, né? O simples pensamento, né? Jesus consegue ler o pensamento, mas o inferno não. Mas ele consegue ler as atitudes. Quando ele lê a atitude, fala, opa, olha aí, ó, é um gancho aí, ó. Né? Já vai preparar alguma coisa nessa linha. Né? Então, assim, as coisas que a gente faz também contam para o inferno aquilo que a gente está intencionando ou nos agrada. Sim. Né? Vai nessa linha. Que muita gente tem uma confusão sobre isso, né? Então é bom deixar claro que muita gente às vezes pensa que o inimigo tem um poder de fato de ouvir os nossos pensamentos, o que é uma mentira, realmente. Não, ele não ouve o nosso pensamento, mas ele infere. A partir das nossas atitudes, ele infere aquilo que a gente está querendo fazer. Eu me lembrei de pastor Ezequiel agora. Ele dizia assim, esse negócio de bater de frente com o caba que tem 2000 anos mais do que eu. Mas assim, é interessante. O diabo ele é muito astuto.
né? Eu tinha uma senhora, muito amiga, que ela era da Assembleia de Deus. E ela já faleceu, é aquela senhorinha do cabelo branco de cocozinho. Aí ela dizia assim, irmã Aleí, o diabo vem de sapatinho de lã. Para não fazer barulho. Eu achava muito interessante, mas por trás disso tinha uma verdade. Porque, nossa, você citou o rei Davi. Davi foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, assessorado por Natã, né? O profeta Natã. E o capiroto foi lá, armou o circo. Davi tem suas culpas, eu tenho minhas culpas, mas o diabo, ele é astuto. E a Bíblia diz que a nossa luta, né, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe, ele lê, ele pode não saber os nossos pensamentos, mas Ele lê as atitudes. ele lê, ele é um bom leitor. Até o lábio, viu? Você não precisa Por conta daquele texto de Jó, né, que o diabo ele estava circulando, né, na terra, né? Ele estava lá só observando. Ele tem uma equipe grande, viu? Não é ele só, não. Ele tem uma equipe muito grande. Um terço só dos anjos. Trabalhando em rede. Eu não sei se você já assistiu um filme muito antigo, Demônios no Templo. É um filme interessante. Mas vou anotar e vou assistir. Olha, ele é bem antigo, sabe? Mas ele traz os ensinamentos. É da época dos anos 70, eu acho. Ele é Demônios no Templo. Muito interessante. É bem interessante. E tem uns ensinos bem interessantes. Você filtrando, você consegue ter os ensinos bem... Então, aí ele fala lá no versículo 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso significa assim, que ele é convertido. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas, no versículo 23, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, e é por isso que lá em Gálatas, ele fala o capacete da salvação. Protege a nossa mente. O capacete da salvação protege a nossa mente. E é o que ele está falando aqui, ó. Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, de que eu sou salvo, né, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele vai falar no versículo 24, pode ler, 24 e 25, Fábio. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, e de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse último é bem simples, né? Já resume toda a ideia dele, né? Esse último versículo, né? Ele fecha o assunto. É Paulo. É bem Paulo. Paulo é outro nível, né? Paulo é outro nível. Então, mas olha só, presta atenção que ele fala que eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ele é escravo do pecado. Então, nós ainda somos escravos do pecado. Só que, assim, ele está como se fosse dentro de uma jaula, dentro de nós. Uhum. Eu estava pensando nesse assunto, é como se ele tivesse preso numa cadeia. Só que o Estado, vamos dizer assim, o Estado pode deixar os bandidos que estão presos lá sem comida e sem água? Não pode. Então, não. Eu não posso praticar um crime para resolver outro crime. O cara é bandido, ele matou alguém, mas eu não posso matar ele porque ele matou alguém, né? Então, ele continua sendo alimentado, ele continua tendo água, continua tendo remédio, e não vou entrar nesse assunto, né, de quem é que paga essa conta, né? Mas ele continua sendo mantido vivo, só que trancado. É mais ou menos a ideia do velho homem. Ele continua dentro de nós trancado. Só que ele dá ordens, ele grita, ele esperneia, ele tem vontades.
o que a gente tem que tentar é dominar e manter ele preso, porque se você soltar, ele domina de novo, né? E a gente tem que... Isso, o único que vai poder dar fim nele, no nosso velho homem, é Deus, quando ele nos chamar. Aí, Isso já cai por terra todo aquele discurso, né? Não, agora eu não tenho mais pecado. Agora estou tranquilo. Não, ele está dormindo. E, ó, infelizmente ele está acordado, viu, Fábio? Acordado e gritando. Acordado e gritando. Acordado e gritando. Então ele dá ordens, é igual o pessoal do PCC de dentro da cadeia dá ordens lá para fora, né? Eu me lembrei de um amigo meu, lá do grupo, lá de Cavaleiros, ele fazia assim. Ele ia contar uma história, ele dizia assim, aí eu cheguei, chamei o velho homem. Eu disse, agora é você. E resolve a pendenga. Ele era muito engraçado. Então, assim, ele continua vivo e tem que ser dominado, porque se ele não permanecer dominado, e quem tem força de segurar ele é o Espírito Santo. Nós não temos força. É o Espírito Santo. E aí poderia entrar as ferramentas para isso, né? Jejum, oração também, né? E as nossas armas contra, de fato... Porque isso fortalece o espírito, né? Lembra? Quando eu faço jejum, eu estou enfraquecendo a minha carne para que o meu espírito fique mais forte do que a carne. É isso que... E oração é a mesma coisa. Eu estou me prostrando diante de Deus, me humilhando diante de Deus, reconhecendo que eu sou fraco, eu preciso do poder dele, né? Então, esse capítulo 7, ele se encerra aqui. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos vendo Romanos capítulo 8, né? Com certeza. Nesse capítulo é bastante interessante. E cada um de nós, no capítulo 7, a gente tenha essa consciência de que nós estamos em guerra. Se você ou eu não estivermos em guerra, tem alguma coisa errada. Nós estamos em guerra contra nós mesmos, né? E muitas vezes em guerra contra o mundo e muitas vezes em guerra também contra o inimigo maligno, né? Então, são 3 inimigos. O meu próprio homem interior, o maligno e o mundo, que se constitui como os nossos inimigos, tá bem? Então, que Deus nos abençoe, se Deus permitir, até a semana que vem, Romanos capítulo 8.